Meus irmãos, estamos estudando nestes últimos dias um estudo expositivo sobre o capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Já estudamos do capítulo 8, do verso 1 até o verso 17. E aqui nós vemos características ou objetivo do Espírito Santo habitar em nós. Hoje nós estudaremos a última característica ou o último objetivo que o Espírito Santo tem em habitar em mim e em você. Nós já estamos estudando há alguns dias sobre o capítulo 8, sobre vida na carne versus vida no Espírito. E nos dias que nós estamos vivendo atualmente, serve para ratificar ou vem para demonstrar se realmente nós estamos vivendo no Espírito ou estamos vivendo na carne. Enquanto muitos que ainda não estão em Cristo e ainda não vivem no Espírito, estão vivendo uns dias de temor, de falta de esperança, de dificuldade, em que não conseguem ver uma esperança no futuro. Nós que estamos no Espírito e vivemos uma vida no Espírito, nós temos esperança no dia seguinte. Nós sabemos que por mais dificuldades que nós passamos, o Senhor está no controle de tudo. E neste estudo do dia de hoje, nestes poucos momentos que nós teremos aqui, nós estudaremos a partir do verso de número 18, do capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo começa aqui no capítulo 8 com uma colocação antagônica, em que ele vem fazer uma comparação entre o sofrimento dos dias atuais com a esperança que nós temos da glória futura que nós iremos viver um dia. Eu imagino o apóstolo Paulo com dois pesos em cada mão. Em uma mão, ele carrega os sofrimentos dos dias atuais. Muitas pessoas da última semana para cá, este peso tem aumentado mais, tem sido mais pesado, tem passado dias de medo, de esperança, de temor, né? Não consegue pensar em ver uma esperança no futuro. Então, numa mão, nós colocamos os sofrimentos atuais. Em uma outra mão, nós colocamos aqui a glória futura, a esperança que nós temos na vida futura. Trazendo isso para a minha vida e para a sua vida, qual desses dois pesos tem pesado mais? Será que nós temos padecido mais com os sofrimentos atuais e temos esquecido a glória e a esperança do futuro com Cristo Jesus? Ou, por mais que nós tenhamos sofrimentos, agruras, adversidades, tempestades hoje aqui na terra, nós estamos firmados na esperança de um dia vivermos com Cristo Jesus. O que tem pesado mais em nossa vida? O sofrimento atual ou a esperança da vida futura? O sofrimento dos dias contemporâneos ou a esperança de que um dia nós viveremos eternamente com o Senhor? Isso nos remete à ideia ou à esperança de que a nossa vida aqui na terra não é um caminhar sem um futuro, não é um caminhar sem um destino, não é um caminhar sem um objetivo. O nosso caminhar aqui na terra é um caminhar com objetivo, e o nosso objetivo aqui na terra é um dia estarmos eternamente com o nosso Senhor. Um dia, para sempre, habitarmos nas mansões que o Senhor preparou para mim e para você. Um dia, juntos do nosso noivo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habitarmos em novos céus e nova terra. Isto vem para confortar e para trazer esperança a mim e a você. Isso vem para que nós possamos estar firmados nesta grande esperança. Nós temos um caminho a seguir, nós temos um objetivo a chegar, e esse objetivo é uma vida eterna junto com o nosso Senhor. Por maiores que sejam as nossas adversidades aqui na terra, em nada se compara com a eternidade que nós vamos viver com o nosso Senhor e Salvador. Por mais difícil que esteja, por mais pesado que esteja a sua vida aqui na terra, esteja firmado, tenha esperança de que um dia o nosso Senhor, o nosso Salvador, virá nos buscar. E esta busca remeterá-nos a uma vida eterna com o nosso Deus. Também vemos aqui no capítulo 8, nos versos a seguir, e vemos aqui 3 gemidos. Podemos estudar o capítulo 8 dividindo de 3 formas.
E dessas três formas são os três gemidos que o apóstolo Paulo retrata no capítulo 8 aos Romanos. No capítulo 8, do verso 19 ao verso 22, nós vemos aqui o primeiro gemido, que é o gemido da criação. No verso 18, 19, no verso 19 diz-nos assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Vemos aqui que a criação, que neste caso aqui é a natureza geme. Da mesma forma que nós, homens e mulheres, após o pecado original de Adão e Eva, perdemos a nossa essência natural, a natureza também, por consequência deste erro de Adão e Eva, ela foi subjugada, e ela não mais reflete e vive, vamos dizer assim, a sua plenitude, a plenitude a qual ela foi criada. A natureza, ela também sofre por causa do pecado de Adão e Eva lá atrás. E por causa deste pecado, nós vemos aqui que a natureza, ela geme. Mas ela não geme um gemido qualquer. Ela geme esperando a revelação, esperando a restauração, esperando o estabelecimento dos filhos de Deus. Porque a natureza sabe que quando houver a revelação, a manifestação dos filhos de Deus, ela também será restaurada. Ela também terá a sua forma original restaurada. Precisamos entender, baseado nesse texto, que a natureza, ela também será restaurada quando nós, eu e você, os filhos de Deus, também formos restaurados. E por isso a natureza geme, ansiando a nossa revelação, esperando a nossa glorificação. O segundo gemido que nós vemos aqui no capítulo 8 da carta aos Romanos é o gemido dos filhos de Deus, ou seja, o gemido que eu e você, como filhos de Deus, temos. Está no verso 23 ao verso de número 25. Diz-nos assim: e não somente ela, a natureza, mas também nós, eu e você, os filhos de Deus, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O apóstolo Paulo vem dizer que nós também gememos. Mas o gemido a qual nós vemos aqui não é um gemido de lamúria, não é um gemido de choro, não é um gemido de medo. Nunca eu acho que se orou tanto como nessa última semana. Nunca as pessoas buscaram tanto o Senhor como nessa última semana. Mas o gemido que o apóstolo Paulo diz aqui não é um gemido de medo, não é um gemido de angústia, mas é um gemido de esperança. É um gemido de alguém que tem uma esperança. Nós que estamos em Cristo, nós vamos tomar uma posse definitiva da plenitude da salvação. Precisamos entender que hoje temos o Espírito Santo habitando em nós, mas o Espírito Santo hoje habitando em nós não é a plenitude que nós haveremos de ter quando nós recebermos o nosso corpo glorificado. Hoje, através do Espírito Santo habitar em nós recebemos uma gota, ou um pingo, ou uma pequena porção daquilo que um dia nós iremos receber com o nosso corpo glorificado. Precisa ficar claro que o gemido que nós temos hoje não é um gemido de morte terrena, não é um gemido de sofrimento terreno, mas é um gemido aguardando e ansiando a vida eterna. Nós precisamos ansiar e precisamos ter a nossa vida firmada e a nossa esperança firmada de que um dia nós teremos uma vida eterna junto do nosso Senhor. Hoje nós recebemos uma porção de vida espiritual. Recebemos um pouquinho, uma gota, uma pequena porção do Espírito Santo habitando em nós. Por isso nós ansiamos pela plena manifestação de Deus em nós. E quando isso se dará, e quando isso acontecerá? Na vida eterna.
Por isso que nós gememos, um gemido de esperança, aguardando a nossa vida eterna. Meu irmão, mais uma vez eu digo para você, está difícil a sua vida? Você está passando por lutas, por dificuldades, por tempestades, por problemas na sua vida financeira, espiritual, conjugal, familiar, enfim, em todas as áreas da sua vida? Sabe o que você tem que fazer? Você precisa firmar a sua esperança na vida eterna. Firmar a sua esperança em que um dia nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Porque se assim nós fizermos, toda tempestade, toda luta que nós passarmos aqui na terra, nós tiraremos de letra, porque muito maior é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou ainda aos nossos corações, é aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Esteja firmado nisso, tenha isso como sua esperança. Então nós vimos até aqui os dois primeiros gemidos do capítulo 8 aos Romanos. O primeiro gemido, o gemido da natureza, que aguarda a nossa manifestação, porque a natureza sabe que ela também será restaurada. O segundo gemido é o gemido dos filhos de Deus, ou seja, o meu e o seu gemido. Nós gememos esperando a vida eterna, a completude ou a plenitude da vida no Espírito. E o terceiro gemido que nós vemos está nos versos 26 e 27 do capítulo 8 aos Romanos, que é os gemidos do Espírito Santo. Precisamos entender, nos versos 26 e 27, diz-nos assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo também geme em nosso favor. Precisamos entender que este gemido do Espírito Santo, ele se manifesta por algumas razões, por alguns motivos. E o primeiro motivo que o Espírito Santo geme por nós é porque nós, os filhos de Deus, aqueles que estão em Cristo, nós temos fraquezas. Meu irmão, você precisa entender de que você não é um super-homem. Minha irmã, você precisa entender de que você não é a Mulher Maravilha. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós somos fracos e limitados. Todos nós temos fraquezas físicas, fraquezas emocionais, fraquezas espirituais. Isto vem para mostrar a nossa limitação, quão limitado nós somos. Precisamos entender que todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Já ouviram a história de Aquiles? Aquiles era um grande soldado que estava indo para uma guerra. Ele vestiu toda a couraça, vestiu o capacete, vestiu aquela armadura toda, se vestiu totalmente de ferro, se protegendo para aquela guerra. E ele foi para a guerra, foi guerrear, foi lutar, foi combater, mas ele esqueceu de um único lugar de proteger, que foi o seu calcanhar. O calcanhar ele não conseguiu proteger, e o seu inimigo lançou uma flecha, e essa flecha veio e pegou justamente no seu calcanhar, o calcanhar de Aquiles, que era a fraqueza daquele homem, que era o ponto fraco daquele homem. E nós precisamos entender que todos nós temos um calcanhar, todos nós temos um ponto fraco. Meu irmão, você não precisa carregar este peso que você tem carregado. Você não precisa demonstrar que você é um super homem, uma super mulher, um super pai, um super marido, um super crente, um super pastor, um super obreiro. Meu irmão, minha irmã, nós somos fracos. Nós temos fraquezas. Nós temos limitações. Não queira demonstrar o que você não é. Não queira mostrar uma santidade que você não tem. Não queira demonstrar uma força que você não tem. Porque todos nós temos fraquezas. Todos nós passamos por lutas e por dificuldades. Por isso, o Espírito Santo geme por mim e por você. O segundo motivo pelo qual o Espírito Santo geme por nós é porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar da forma correta. Nós não sabemos orar da forma adequada. O interessante é que o nosso maior problema
não são as nossas fraquezas. O nosso maior problema, sabe qual é? É o distanciamento de Deus. Fraqueza todos nós temos, lutas todos nós temos, mas o nosso maior ponto fraco, essa fraqueza, ela é potencializada, ela é aumentada, porque muito de nós estamos distantes de Deus. Muito de nós não estamos tendo uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento verdadeiro com Deus. E tudo isso te retrata quando o apóstolo Paulo vem nos dizer que nós não sabemos orar quando convém, da forma que convém. Sabe por que nós não sabemos orar? Não sabemos orar porque, primeiramente, nós não temos discernimento. Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Às vezes nós estamos orando, pedindo uma coisa para Deus, estamos orando por aquilo, pedimos, e quando recebemos aquilo ao invés de ser bênção para nós, se torna um motivo para nós nos distanciarmos de Deus. Tudo isso vem para demonstrar que nós não temos, às vezes nós oramos da forma errada, porque nós não temos discernimento. Oramos pedindo algo, achando que vai ser bênção, mas aquilo, quando nós recebemos ou conquistamos, às vezes pelo nosso próprio esforço, nós recebemos aquilo e vimos que aquilo não foi bênção. Aquilo, em vez de ser pão, era pedra. Aquilo, em vez de ser bênção, transformou-se em maldição, porque nós não sabemos orar como convém. Às vezes, ou na maioria das vezes, nós oramos pedindo as nossas vontades, o que nós queremos, o que eu quero. E na maioria das vezes, o que nós queremos não é aquilo que Deus quer para nós. E por nós pedirmos o que nós queremos, e que não é a vontade de Deus para nós, quando nós recebemos, nós nos afundamos mais e mais, porque aquilo não vai satisfazer a vontade de Deus em nossa vida. Não sabemos orar como convém, porque também somos impacientes. Nunca vi gente mais imediatista do que o ser humano. Somos seres imediatistas, queremos tudo no estalar de dedos. Não à toa, eu fui no mercado comprar uns negócios ali, para esse tempo de quarentena em casa, fui pegar lasanha para esquentar no micro-ondas, não tinha mais, porque o povo gosta de coisas rápidas, coisas instantâneas, e nós sabemos que na nossa vida cristã não é para ontem. Na nossa vida cristã requer intimidade, busca, requer renúncia, e isso na maioria das vezes requer tempo aos pés do Senhor, tempo em comunhão com o Espírito Santo, tempo com intimidade com o Senhor. Então precisamos entender também que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. E precisamos entender também que o Espírito Santo geme por nós, porque o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Olha o verso 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Como eu disse, meu irmão, eu tenho fraquezas, você também tem fraquezas, mas o que verdadeiramente importa não são as nossas fraquezas. O que verdadeiramente importa é que o Espírito Santo de Deus, ele não nos expulsa da presença dele, porque somos fracos e limitados. O Espírito Santo, ele não nos deixa de lado por sermos fracos e termos os nossos erros. Ao contrário disso, quando nós somos fracos e limitados e chegamos na presença dele humildemente, reconhecendo quem somos, reconhecemos o que fazemos, reconhecendo a nossa limitação e a nossa fraqueza, chegamos na presença dele com o coração quebrantado, o Espírito Santo não nos abandona em nossos erros e em nossas fraquezas. Guarde isso no seu coração. O Espírito Santo, quando nós chegamos na presença dele, reconhecendo a nossa limitação, ele pega o nosso fardo, coloca sobre os seus ombros, pega-nos no colo dele e nos carrega em tempo de dificuldade. Sei que você às vezes tem passado momentos de tristeza, sei que você tem passado momentos de dificuldade, de luta, de angústia, de temor. Sei que muitos até têm tido crises de ansiedade, crises do pânico. Meu irmão, sabe o que você tem que fazer? Clame o Espírito Santo. Chegue para o Espírito Santo e fala assim: Espírito Santo, eu creio em ti. Espírito Santo, eu sei que eu sou falho, mas eu creio que o Senhor tem socorro para a minha vida. Eu creio
que você, Espírito Santo, que o Senhor, Espírito Santo, tem socorro e esperança e paz para minha alma. Que tal, no momento mais angustioso da sua vida, você dobrar os seus joelhos, fechar os seus olhos, quebrantar o seu coração e falar assim: Espírito Santo, eu creio em Ti. Será que você pode fechar os seus olhos aí com a sua família, na sua casa, onde você estiver agora, fechar os seus olhos e dizer assim: Espírito Santo, eu creio em Ti. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no seu consolo. Eu creio no seu fortalecimento. Eu creio na sua paz. Eu creio que o Senhor intercede por mim. Meu irmão, não existe esperança maior do que ter o Espírito Santo em nós. E Ele está aí, juntinho de você, ao seu lado, para te ajudar nas suas fraquezas. Quando você estiver mais fraco, se sentindo o pior de todos os seres humanos, se sentir aqueles farelos do pacote de bolacha, pisado, se sentir o cachorrinho mais abandonado aí, sabe o que você tem que entender? Recorra ao Espírito Santo. Quebrante-se aos pés na presença do Espírito Santo, dizendo assim: Espírito Santo, eu creio em Ti, me ajuda, me socorra, que eu tenho certeza que Ele vai socorrer você, independente da forma que você estiver. E precisamos entender, para nós concluirmos, que a intercessão do Espírito Santo, ela tem 3 características em nós. Estudamos por que o Espírito Santo intercede por nós. Ele intercede por nós porque somos fracos, porque não sabemos orar como convém e porque Ele assiste-nos em nossas fraquezas. E agora precisamos entender 3 características da intercessão do Espírito Santo em nós. Primeira, a intercessão do Espírito Santo por nós, ela é intensa. Olha aí no verso 26. De sobremaneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. De sobremaneira, de tal maneira, Ele intercede por nós com intensidade. A palavra aqui para sobremaneira é a mesma palavra que está lá em João no capítulo 3, no verso 16. Quando João diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Ele amou o mundo sobremaneiramente. Ele amou o mundo com intensidade, com grande intensidade, tá? Que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, trazendo aqui para o nosso texto, o Espírito Santo intercede por nós com grande intensidade. Ele intercede por nós de tal maneira. Ele chega na presença do Pai e intercede de tal maneira por nós. Tenha isso como esperança para a sua vida. Tenha isso como esperança em tempos de dificuldade. O Espírito Santo intercede sobremaneira por você. Segunda característica da intercessão. Essa é uma intercessão agônica. É uma intercessão com agonia. O Espírito Santo geme por nós. Um gemido é uma expressão de dor. Quando as palavras não são capazes de expressar, nós gememos. Quando estamos sentindo muita dor, nós gememos, né? Gememos de tanta dor. E esse gemido e essa intercessão do Espírito Santo por nós, ela é com gemidos, porque o Espírito Santo sabe o que nós estamos passando, sabe a minha e a sua luta, sabe a minha e a sua adversidade. Por isso Ele geme, sabendo os nossos sofrimentos, Ele geme e intercede na presença do Pai por mim e por você. Terceira característica para nós encerrarmos dessa intercessão. Ela é uma intercessão eficaz. O Espírito Santo tem uma intercessão eficaz por nós. No capítulo 8, no verso 34, você vai ver também que Jesus, Ele intercede por nós. Ele também intercede por nós. Só que o gemido dele só que a intercessão dele é uma intercessão diferente. Ele intercede junto ao Pai como advogado pelos nossos pecados, pela nossa justificação. O gemido do Espírito Santo por nós, a intercessão do Espírito Santo por nós é diferente, tá bom? Ele intercede por nós estando em nós, em nosso coração, e leva até a presença do Pai as nossas necessidades, tá bom? A intercessão do Espírito Santo,
ela é eficaz, não porque ele intercede ao Pai o que nós queremos, mas ele, sabendo a situação que nós estamos e sabendo também qual é a vontade do Pai para mim e para você, ele geme para o Pai, ele intercede para o Pai para que a vontade do Pai seja manifesta em mim e em você, porque ele sabe que a minha e a sua vontade nem sempre vai ser o que o Pai quer para mim e para você. Por isso as nossas vontades nem sempre são perfeitas. Mas quando a vontade do Pai se realiza em nós, a plenitude do Senhor se realiza em nossa vida. Então, o Espírito Santo intercede por nós uma intercessão eficaz, porque ele intercede ao Pai, a vontade do Pai, para que seja realizada em mim e em você. A intercessão do Espírito Santo está sempre alinhada com a vontade do Pai para mim e para você. Por isso ela é perfeita. Por isso ela é eficaz. Nós estaremos orando neste momento. Estaremos no momento de oração para que o Espírito Santo possa morar verdadeiramente em mim e em você. Nesses momentos de crise a qual nós estamos passando, meu irmão, sabe qual é a nossa esperança? O Espírito Santo habitando em nós. Ele é o nosso socorro. Ele é a quem nós devemos recorrer. Não recorra às informações, não recorra às fake news, não recorra à lamúria, ao pranto, não recorra às reclamações. Recorra ao Espírito Santo. Sei que você pode estar passando por grandes fraquezas, por grandes dificuldades, mas o que você precisa entender nesta noite é que o Espírito Santo intercede por mim e por você. Tenha a sua vida firmada no Espírito. Enquanto nós estivermos firmados na carne, será sofrimento, angústia, medo, temor, tudo aquilo que nós não queremos para nós. Mas se nós depositarmos a nossa vida no Espírito, investirmos em uma alimentação plena para o nosso espírito, orarmos, meditarmos na palavra, jejum, culto doméstico, momento de reunião ali com a nossa família, sabe o que vai acontecer? O nosso espírito será alimentado, a nossa carne será diminuída, e a partir de então nós viveremos a plenitude do Senhor em nós. Amém? Feche seus olhos, clame para que o Espírito Santo venha habitar em você e venha fazer a vontade dele na sua vida, na sua casa e através de você. Meu Deus e meu Pai, eu oro ao Senhor neste momento, para que a sua vontade seja manifesta em mim, na minha família, na vida dos meus irmãos, na família dos meus irmãos. Eu oro a Ti para que o Senhor venha sondar cada família no seu lar. Meu Pai, trazendo fé, trazendo esperança, para que conforme a sua palavra, nós possamos estar firmados em Ti. Para que possamos, a partir de então, desenvolvermos uma vida de intimidade, de comunhão, de relacionamento com o Espírito Santo. Porque se assim nós fizermos, nós deixaremos a nossa vida da carne para o lado e começaremos a viver uma vida verdadeira no Espírito. Meu Pai, em nome de Jesus, sonda as minhas fraquezas, sonda as fraquezas dos meus irmãos, as fraquezas que têm nos impedido de viver a vida no Espírito. Nos ajude para que possamos entender e compreender qual é a sua vontade. Sabemos que o Espírito Santo intercede por nós, e a nossa oração nesta noite é para que esta intercessão do Espírito Santo, que intercede por nós para que a vontade do Pai se realize em nós, para que a sua vontade seja manifesta em nós e através de nós. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos, sabendo que o Senhor fará muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Tudo para a glória do seu nome e para que o seu reino seja implantado, hoje e sempre. Amém.